baseada em valores solidários. É o que somos, Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você sabe como o Hospital São Luís Campinas consegue oferecer o mais alto padrão de cuidado? Temos uma gestão centralizada, que compartilha serviços e boas práticas em todo o Brasil. Assim, conseguimos investir ainda mais na qualidade da assistência. Tudo para que você tenha o melhor cuidado. Em Campinas, a qualidade Redditor você só encontra no Hospital São Luís. Saiba mais em www.redditor.com.br. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Redditor na região, agora com novos convênios. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redditor.com.br. 10 horas da manhã, 34 minutos. Bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, você que ficou até agora com o Gustavo Frison, com o Léo Gaspar Mota, o Circuito Imobiliário, que amanhã estará também na programação da Rádio Bandeirantes aos sábados às 10 horas da manhã e na próxima sexta-feira de volta com o programa inédito ao vivo aqui direto do estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas. Eu sou o Heitor Fredo, vamos juntos até às 11h30 da manhã com o que é notícia na região metropolitana, sempre com atenção também para as principais informações do dia no Brasil e no mundo. Comigo no estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas, Pedro Piscinato é quem comanda a mesa de som, Danilo Capucci é quem está na central técnica e você também é meu convidado, minha convidada a participar a partir de agora pelo nosso WhatsApp, o 19 97102 1493, 97102 1493. Você também nos acompanha pelo canal do YouTube Rádio Bandeirantes Campinas, onde você tem o seu espaço para também trazer a sua opinião, a sua mensagem, a sua participação. É só se inscrever, curtir, compartilhar e participar conosco todos os dias, inclusive na programação esportiva com o canal de vídeos, que é o espaço para você também se inscrever nos concursos e nos sorteios da equipe de Carlos Batista. Tiago Prudente, bom dia para você. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Sextou, né? Sextou com muita informação a partir de agora, trazendo também um giro do que aconteceu nas últimas horas na cidade de Campinas. Uma sexta-feira quente, mais uma vez, com os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcando 28 graus. Ah, mas não era a semana que ia virar o tempo. Virou, mas desvirou. Foram 2 dias só com temperaturas mais moderadas, mais baixas, e o calorão está de volta sem previsão nenhuma de chuva para hoje e com tempo quente também no final de semana. Campinas até amanheceu com 19 graus, dava aquela sensação de que será que vem um friozinho aí? Mas este apresentador trouxe a blusa só de trouxa, porque o calor vai fazer valer mais um dia
com outono parecendo verão nesse país. A temperatura máxima para hoje de 32 graus, a umidade relativa, a gente sempre fala, né, na casa dos 30%, a gente já precisa ficar com atenção. Hoje, Campinas deve registrar 25%. Então, atenção redobrada na hidratação, no uso adequado para a gente ter a umidificação dos ambientes, das mucosas e assim conseguir respirar um pouco melhor. Amanhã e domingo, máximas em Campinas entre 30 e 32 graus, também com umidade relativa do ar baixa e sem previsão de chuva. Só na segunda-feira uma garoinha deve cair na cidade de Campinas, na região metropolitana. Nas estradas que cortam o nosso interior de São Paulo, nesse momento, boas condições ao motorista no sistema Anhanguera-Bandeirantes. Somente aquele trecho de congestionamento na capital que, para quem for a São Paulo, já é mais do que esperado, faz parte do roteiro. No corredor Dom Pedro, quem nos acompanha, nos dá carona nesse momento no seu carro, muito obrigado pela sua audiência. Preste atenção no trecho do Trevo de Barão Geraldo, chegada a Campinas pela Zeferino Vaz. Mais cedo, tráfego bem intenso, agora ainda reflexo de excesso de veículos. Está fluindo melhor, mas ainda exigindo uma atenção a mais dos motoristas. E na Miguel Melhado de Campos, a Vinhedo Viracopos, preocupação não é de hoje, é com a segurança pública, com a segurança de motoristas que continuam sendo feitos reféns de criminosos. O caso mais recente envolveu um rapaz que foi abordado por homens armados e obrigado a fazer saques bancários. Um sequestro relâmpago, em que os criminosos exigiam a todo momento que a vítima passasse de caixa eletrônico em caixa eletrônico para assim tirar o máximo possível de dinheiro, aquele limite permitido pelo banco. Ele conduzia um veículo Corolla, esse homem, pelo Jardim Campo Belo, passando sentido ao aeroporto de Viracopos, quando 4 homens armados anunciaram um assalto. Eles não queriam só levar o veículo, eles queriam que a vítima estivesse junto também durante esses saques. Mas policiais participaram dessa ação com uma resposta muito rápida. Ainda não se sabe a quantia exata que foi levada depois desses saques que foram realizados, principalmente em bancos mais próximos ali à própria região do aeroporto de Viracopos. Aí eles começam a fazer uma ronda pela cidade procurando outros bancos. Deram ordem de parada para o veículo porque perceberam que algo estava estranho. Eles não obedeceram, começaram uma perseguição e na região da Vila Palmeira, os criminosos abandonaram o carro dentro de um rancho. O terreno estava aberto, eles correram para o mato e a equipe fez um patrulhamento pelo local, contando inclusive com o helicóptero Águia pelo alto. Conseguiram deter os 4 menores de idade. Não, 4 maiores. 4 indivíduos, todos são maiores. 2 já tinham passagem. O crime apresentado na segunda seccional vai ser investigado para saber se essa mesma quadrilha já fez outras vítimas. Nesse caso, nós conversamos com esse homem que foi mantido refém por esses bandidos. Nós que estamos com transmissão também ao vivo, com imagens pelo YouTube, você vai reparar que há uma distorção na imagem, uma leve distorção na voz, porque a gente vai preservar a identidade da vítima que está assustada, está traumatizada, mas é importante a gente entender o relato de quem passa por uma cena de violência em pleno horário comercial, numa cidade como Campinas. Eu queria agradecer os sargentos e os soldados que atenderam a ocorrência. Foi parabéns o time deles aqui, da Polícia Militar, Polícia Rodoviária também, mas me abordaram ali muito próximo do aeroporto, na SP-73 com a Miguel Melhado, e ficamos dando uma volta dentro do carro, me abordaram com um revólver e eles precisavam de dinheiro, então fomos 24 horas e sacamos um dinheiro para eles e logo em seguida eles foram em algum outro lugar e me abandonaram lá onde eu vim caminhando até a Polícia Rodoviária. Como que eles pararam? Eles entraram à frente? Como que foi a abordagem deles? Boa pergunta. Eu diria que eles apontaram um revólver, o trânsito estava parado e eu, com a coragem de ter paciência e não ser corajoso, parei o carro
Eles entraram no carro, me colocaram no banco de trás, foram seguindo a ocorrência deles ali. Essa é a vítima, o homem que foi abordado por esses 4 criminosos. Está tudo bem com ele, o carro foi recuperado, mas o prejuízo dos saques bancários, esse infelizmente ele teve. Agora, a rodovia Miguel Melhado de Campos não é de hoje que vem sendo um dos principais pontos de preocupação da segurança pública de Campinas. Já há um projeto pronto para sair do papel de duplicação da rodovia Miguel Melhado, mas a obra está suspensa depois que a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, identificou que a passagem inferior de veículos e de pedestres não pode ser realizada até que se comprove a relocação de famílias afetadas. O projeto prevê a duplicação e o alteamento de 3 quilômetros de rodovia. Esse alteamento será de cerca de 5 metros e há necessidade de viabilizar a passagem tanto de veículos quanto de pedestres. Se até aqui a obra não saiu do papel, muito é porque o projeto tinha algumas dessas falhas. O Departamento de Estradas e Rodagens iniciou um cadastro socioeconômico para identificar a população dentro da faixa de domínio da rodovia que vai ser impactada. Para quem não conhece a Miguel Melhado, os bairros que formam a região do Campo Belo, não apenas o Campo Belo, mas Jardim Marisa, Jardim Campituba, eles todos ficam às margens da rodovia. Há muitos comércios por ali que sobrevivem também do trânsito, do fluxo de automóveis, muita gente trabalhadora, acesso a escolas, acesso a postos de saúde, e com a ideia da duplicação, essa população de certa forma vai ficar isolada. O que por um lado traria também um pouco mais de segurança aos motoristas, porque muitos dos crimes são realizados em lombadas que são montadas para proteger a população que atravessa a rodovia de um ponto para o outro, e aí os bandidos, sabendo que o motorista vai reduzir a velocidade, os abordam com armas de fogo. Eis um caso claríssimo de como, Tiago Prudente, a falta de planejamento urbano lá atrás, na instalação de bairros, na implantação de uma rodovia importante, um trajeto que acessa um dos principais aeroportos de Campinas, acabou se tornando um problemaço para a administração pública, para a segurança pública, para quem mora por lá, para quem passa por lá. Faltou planejamento e agora tem que pensar o que fazer, que não é fácil solucionar. E tem um detalhe, né? O anel viário foi estendido e aquele trecho vai ficar ainda mais importante, né? Então a gente tem todo esse contexto aí. Mas essa questão ali naquela região não é nova. Eu já fiz acho que umas 3, 4 reportagens sobre isso, entrevistei inúmeras pessoas que sofreram tentativas, foram assaltadas, foram sequestradas ali naquele trecho. E você relatou muito bem, Heitor, porque é exatamente aquilo que acontece. A pessoa reduz para passar na lombada ou para no trânsito e é abordada pelos criminosos. Mas toda essa situação revela a falta de planejamento. Por que revela a falta de planejamento? Por quê? Porque essa história sobre a duplicação, a elevação ali da estrada, não é nova. Já é debatida há muito tempo. Agora, como é que você monta um projeto e não prevê a questão dos moradores que estão ali em volta, que qualquer pessoa que passe pela Miguel Melhado e não é engenheiro, não vai realizar o projeto, sabe que vai ter a questão da retirada dos moradores, sabe que vai ter a questão da interligação entre os dois lados ali da região do Campo Belo, um lado para o outro, porque a vida não pode simplesmente construir uma rodovia ali, elevar a rodovia e fingir que não existe um bairro. Então tem toda essa questão. E aí me causa espanto de que ninguém tenha pensado nisso, numa solução, num caminho para que a vida das pessoas que estão ali, e que a gente tem que colocar aqui, 99,5%, 99,9% para ser mais exato, são trabalhadores, pessoas que têm a sua vida naquela região e que simplesmente iam ter a vida afetada porque a elevação da rodovia sem um planejamento adequado ia isolar um lado do outro.
E aí agora a gente tem o seguinte, a obra suspensa, um trabalho que era para ser concluído num prazo vai demorar mais do que o devido, por quê? Porque não houve planejamento do governo do estado, que é o responsável pela obra. E aí a gente fica nesse impasse e provavelmente, sabe o que vai acontecer, Heitor? Aquelas obras que se estendem ano após ano, ano após ano, ano após ano, e eu vou falar para você, a duplicação da Miguel Melhado já está aqui naquele hall de mitos de Campinas, sabe? Que há muito tempo a gente ouve falar, não sai do papel, no caso agora a obra começou, mas agora entrou no hall das obras que, pelo jeito, vão demorar e muito para terminar, a não ser que a gente tenha alguma surpresa. Esse ano eu acho pouco provável, porque o Campo Belo tem tanta gente que vota, mas tanta gente com título de eleitor, e fazer qualquer obra que não seja de agrado daqueles moradores agora é comprar uma briga que pode ter impacto na urna. Mas também tem o lado de quem está na oposição que vai virar e falar, não, mas deixa que comigo vai ser diferente. Então, em ano de eleição, bairros que normalmente são esquecidos, eles acabam entrando no mapa, e o Campo Belo é um desses bairros. Nesse período, o que vai aparecer de vereador prometendo asfaltar a Via Láctea, asfaltar todas as ruas e fazer uma elevação que seja justa, e fazer isso, e fazer aquilo. Mas você, morador do Campo Belo, fique muito atento, porque essas obras são do Departamento de Estradas de Rodagem, nem passam pela Prefeitura. O que a Prefeitura e que os vereadores ficam atentos é com o impacto para a população ali, de como eles vão ter a vida atingida e a cobrança também por ações de segurança pública junto ao Estado para que o policiamento seja reforçado, para que as estratégias sejam pensadas, dando mais segurança a quem passa pela Miguel Melhado. Não dá para ficar do jeito que está. Isso é gritante, é evidente. Mas também não pode impactar quem nada tem a ver, que é a população trabalhadora daquela região. Mas que vão prometer mundos e fundos, Thiago? Essa é a época que o Campo Belo é lembrado. Eu nem tinha pensado nisso, né? Mas tem esse fator também, né? Nossa, o que vai ter de candidato prometendo, inclusive candidato a vereador, que não tem poder nenhum para decidir isso. Você aposta quanto, Heitor? Prometendo que vão dar uma solução para este problema, vão lutar pelo bairro. Tenho certeza que muita gente vai fazer esse tipo de promessa. E aí é aquilo que a gente bate na tecla aqui. Por isso que é importante você saber qual é a função de cada político, o que o vereador faz, o que o prefeito faz, quem é responsável pela obra que está sendo realizada perto da sua casa, e não é só no Campo Belo. Às vezes uma obra que está sendo realizada perto da sua casa, você está falando mal da prefeitura, mas a obra não é da prefeitura, é do governo do estado. Você está falando mal de uma obra aí perto da sua casa, falando do governo do estado, às vezes a obra é responsabilidade do governo federal. Então é importante que você saiba como a função de cada político, de cada cargo do poder público, e também a responsabilidade das obras, né, Heitor? Para que você possa cobrar. Porque você está lá batendo na prefeitura, a prefeitura está olhando para a sua cara falando, e daí? Não sou eu responsável por essa obra? Então isso também é muito importante, e que quem mora naquela região tenha consciência, saiba exatamente a responsabilidade da obra e possa cobrar uma solução também, né, Heitor? Uma solução de quem é devido, de quem é o responsável pela obra, né? 10h51, e ontem um posto de saúde, um centro de saúde precisou ser fechado porque os moradores que ali estavam entenderam também, de certa forma, o motivo. Os funcionários fecharam as portas por violência e agressão contra eles. O Centro de Saúde Ernesto Sierra Orozimbo Maia, que fica justamente no bairro, na Vila Orozimbo Maia, na Rua Laete de Moraes, fechou as portas ontem por ter sido alvo de vandalismo, e funcionários do local foram ameaçados por um homem. O autor foi detido por dano ao patrimônio, e uma mulher que o acompanhava também foi conduzida à delegacia por desacato. Depois desse episódio violento, parte dos servidores
simplesmente disseram que não iam continuar nessas condições. E alguns serviços foram suspensos temporariamente, segundo a Secretaria de Saúde. Permaneceram ocorrendo o acolhimento de pessoas que estavam retornando por conta da dengue. Essas foram atendidas, mas depois das cenas de violência, alguma atitude tinha que ser tomada para chamar atenção por parte desses trabalhadores. O que é que aconteceu? Um homem levou uma criança para coletar sangue nesse centro de saúde Orozimbo Maia. Ele disse aos agentes que é padrasto da paciente. Não apresentou nenhum documento da criança. E aí existe uma conduta dos agentes de saúde que, olha, você precisa ir buscar a documentação para voltar aqui e coletar o sangue. Pode ser agora mesmo, mas você precisa voltar para casa e trazer o documento dela. Ele se sentiu dessa forma ofendido, ameaçou os funcionários e disse: tudo bem, eu volto. E voltou, armado, exigindo que a coleta acontecesse sem documento da criança. Por conta disso, o homem foi embora. A guarda municipal foi acionada depois dessa cena que apavorou os pacientes, que deixou os funcionários aflitos. E algum tempo depois, acompanhado da mulher, ele volta novamente. Quebra o trinco da porta da unidade do centro de saúde. A acompanhante desacatou os guardas municipais que foram chamados depois dessa cena e já estavam no local. Ou seja, ele volta para a cena do crime depois de ter saído já com as ameaças com uma arma de fogo. Os agentes conduziram o homem e a mulher ao 1º distrito policial, ele por dano ao patrimônio e ela por desacato aos GCMs. Ela vai responder em liberdade e o delegado determinou a fiança de um salário mínimo para liberar o agressor. Em nota, a Guarda Municipal afirma que reforçou o patrulhamento no local. Não é o único caso de violência contra profissionais de saúde em Campinas. No dia 9 desse mês de maio, o Sindicato dos Servidores de Campinas realizou um protesto junto com os servidores da Unidade Básica de Saúde do São José. O atendimento por lá teve que ser suspenso nessa manifestação que pediu para combater a violência contra os trabalhadores de saúde. Foram registrados no CS, na UBS do São José, casos como assalto, ameaça de morte, brigas entre pacientes em que os funcionários tiveram que apartar e acabaram ficando também no meio do fogo cruzado. Uma coisa é a gente reclamar da saúde quando falta funcionário, quando há sobrecarga nos profissionais que ali estão atendendo. Outra coisa é se achar o dono de um posto de saúde ou achar que a pessoa que está ali te atendendo tem a obrigação de fazer o que você quer, fora de protocolo, fora de horário, furando fila muitas vezes. O que esses profissionais da saúde passam precisa de uma atenção a mais do poder público, porque eles já trabalham com pouca gente para muitos pacientes, pessoas que chegam necessitando de atendimento, e normalmente a gente só olha para o lado do paciente, que é o nosso lado, para quem não é profissional de saúde. Mas do lado de lá tem pessoas que estão muitas vezes tendo que sacrificar seus horários, tendo que sacrificar sua vida pessoal para dar conta de atender essa população. E passar por uma cena dessa porque o bonitão queria atender a criança dele sem que tivesse um documento sequer e voltar armado como se isso fosse uma resposta. Os profissionais de saúde já voltaram hoje ao atendimento depois dessas cenas de violência que paralisaram parcialmente o atendimento ontem na tarde do Centro de Saúde do Orozimbo Maia. Mas não pode ficar como se fosse só um dia normal de trabalho, porque senão a gente vai relativizar a violência demais, Thiago Prudente. É um caso estarrecedor, né, Heitor? E aí eu fiquei com uma dúvida. Essa arma, não sei se tem essa informação, essa arma que ele foi lá ameaçar os funcionários do posto de saúde, é legal, é ilegal? Aonde que ele arrumou essa arma? Ele é agente público para ter arma? Tem essa informação, Heitor? A gente vai ver aqui com a nossa produção, mas a informação é que na volta ele já não estaria armado. Porque se há o relato que ele estava armado naquele momento, é preciso fazer uma investigação de onde ele conseguiu essa arma. Porque
no mínimo, se ele tem o porte, a posse de arma, tem que ser retirada. Não sei se você concorda comigo, porque ele demonstrou que não tem condições nenhuma de ter arma. Alguém que pega uma arma e vai lá porque teve o atendimento negado, porque não levou um documento de identificação, o que é padrão, e não era uma emergência. Não era uma emergência. A pessoa que ele levou, que é o enteado, enteada, não estava numa emergência, foi colher sangue. Então, demonstra a incapacidade dessa pessoa, demonstra a incapacidade dela ter uma arma, seja legal. Se for legal, ele tem que perder a posse. Se for ilegal, essa arma tem que ser apreendida e ele responder e a polícia investigar porque ele tem uma arma ilegal dentro de casa. Então, acho que esse é um ponto também importante, mas que também demonstra a intolerância e um ponto que é fundamental, a falta de segurança de que funcionários da saúde sofrem no dia a dia. E esse é um ponto central. E quando a gente fala disso, a gente está falando do funcionalismo, da base do funcionalismo público. Aquele que ganha pouco, não está falando daquele que ganha um salário enorme. É o cara que está ali na ponta, a enfermeira, o enfermeiro, o técnico que está ali na ponta, atendendo a população. Então também é preciso uma resposta do poder público para fornecer segurança para esses profissionais. Eu acho que esse é um ponto central. Mas também é preciso uma investigação ampla, já que foi dito que ele estava armado, sobre essa arma. A polícia precisa ir lá ver essa arma. Tem posse, tem porte, se tem que ser pedido que ele tenha essa posse retirada. Então acho que é um ponto importante, porque se ele fez isso agora, Heitor, o que não vai impedir ele de fazer de novo, porque foi estipulada uma fiança e ele já saiu e está na rua. Então é preciso que isso seja apurado, na minha opinião, seriamente. 10h59, o quinto sinal vai marcar 11 da manhã. Depois do intervalo, o nosso Manhã Bandeirantes vai falar sobre um tema que está preocupando os produtores rurais aqui do interior de São Paulo. É uma mudança dos impostos que já vem criando uma discussão sobre o impacto que isso terá para quem vive principalmente da monocultura. A gente vai explicar isso e entender com um especialista, mas está relacionado ao crédito do ICMS, que, na opinião de quem estuda o assunto, tende a despencar nas monoculturas aqui do interior paulista. O intervalo é rapidinho, na volta a gente traz mais assuntos da nossa região, do Brasil e do mundo na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Brasil Urgente Local, com Heitor Fredo, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, trazendo as últimas notícias sobre a segurança da nossa região. Aqui, os fatos ganham vida e a realidade não tem filtro. Nossa equipe está nas ruas, pronta para trazer a você as notícias mais relevantes, informações em tempo real e investigações em curso. Brasil Urgente Local, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, na tela da Band+. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Secretaria de Saúde de Campinas realiza neste sábado, 18 de maio, o 16º Multirão Municipal de 2024 para prevenção e combate à dengue. A ação tem início às 8 horas da manhã e a pasta definiu 6 bairros que devem ter imóveis visitados pelos agentes de saúde e voluntários. Os bairros são Jardim Florense 1 e 2, Parque da Amizade, Núcleo Residencial 3 Estrelas, Residencial Cosmos e Jardim Nova Esperança. O multirão deve reunir aproximadamente 150 voluntários e agentes da saúde, incluindo os trabalhadores da empresa terceirizada Impacto Controle de Pragas, que atuam nas visitas aos imóveis para orientação
e eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, o vetor da doença. A administração também repete a estratégia de usar drones para localizar grandes criadouros, como piscinas e caixa d'água, em imóveis identificados como desocupados ou em situação de abandono. De Campinas, Kevin Veloso. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Manhã Bandeirantes. 11 da manhã, 2 minutos. Nosso WhatsApp liberado. Você participa conosco pelo 19971021493, 971021493. Sabe que hoje eu ouvi um colega dizendo, Thiago Prudente, que é coisa de velho. Quando fala o 9 pausadamente, é só coisa de quem tem mais de 30. 99172, porque a gente tá acostumado quando o telefone tinha 8 dígitos, né? 8. Eu falo pausado. 998. Tô velho, Deus do céu. Eu então, tenho acima de 30, hein? Diz que é coisa de quem já passou dos 30, pelo menos. Já é coisa de uma geração mais passada. Mas eu vou falar assim porque eu acho que é mais fácil pra gente entender com esta pausa. Mas diz que os mais novos falam de a cada 3 números. 3, 3 e 3. Quem sabe a gente mas isso é natural, né? Porque eles já pegaram o telefone com 9 números, concorda comigo? Eu que tô mais tiozão mesmo, vou continuar no 9, pra gente sempre ter essa pausa. Eu ainda não me acostumei com o 9 a mais no dígito. Mas o seu número, eu, por exemplo, tenho o mesmo número, já vai fazer uns 15 anos. Acho que foi sempre esse aqui foi o meu número. Quando eu adquiri ele, não tinha o 9. Era direto. Então é normal você falar o 9 pausado. Exato. Concorda comigo? Concordo plenamente. O meu número é o mesmo desde 2005. Deus do céu, não entrega, Heitor. Não entrega. Você já... Tá entendendo? Fala... Não dá data, entendeu? O Thiago tentando ajudar, mas o amigo não se ajuda aqui também. O Edivalmir Massa, ele tá participando conosco aqui, acredito que tá ouvindo também outra rádio, porque mandou errado aqui, viu, Edivalmir? Esse aqui é da outra rádio, deve estar ouvindo as duas ao mesmo tempo, mas não tem problema. O importante é você estar bem informado sempre com a nossa programação e com o radiojornalismo, que é tão importante para nossa comunicação. Mas esse aqui é de outra rádio. A participação do Adriano Vermelho também conosco sobre o sequestro relâmpago que nós relatamos na abertura do nosso Manhã Bandeirantes. Conseguir e não poder usar, trabalhar e ver o reconhecimento do seu esforço censurado e impedido por uma horda de facínoras que olham suas conquistas com inveja, desdém e raiva por não terem nem competência e nem ao menos vontade de lutar. Como cada um que conquista, luta para conseguir, escreve o Adriano Vermelho. Devemos ensinar às novas gerações que nada é fácil. Todos temos que lutar muito para conseguir e mesmo assim não é certeza que conquistaremos todos os nossos sonhos. Tá tudo bem, a vida é assim, vitórias e derrotas. O Adriano, ele conclui aqui dizendo que ele vê uma juventude que quer tudo para ontem, não importando como. Ostentar é a meta, nem que para isso tenha que infringir a lei, passando por cima às vezes de alguém que veio do mesmo lugar, mas ao contrário dele está fazendo tudo certinho. Não é meritocracia não, é o curso natural de uma vida de luta e sacrifício, mérito e o orgulho de se manter íntegro no processo. Adriano Vermelho, aqui inspirado hoje conosco dentro do nosso Manhã Bandeirantes. Agora são 11 da manhã e mais 6 minutos. A gente abre espaço agora para falar sobre o agronegócio e principalmente para os produtores aqui do nosso interior de São Paulo. Um recente decreto, um recente projeto de decreto estadual de número 68.178 vem causando uma apreensão no produtor rural do estado de São Paulo. Isso por conta de algumas mudanças que impactam diretamente no crédito para esses produtores rurais. Sobre esse assunto, o Manhã Bandeirantes conversa agora ao vivo com o Gustavo Venâncio, que é diretor comercial da Lastro Agronegócio, uma empresa de consultoria tributária aos produtores rurais.
Gustavo Venâncio, muito bom dia, obrigado por estar conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. É um prazer ouvi-lo aqui com a gente. Eu gostaria que você explicasse primeiramente que mudanças são essas que o decreto estadual aqui de São Paulo vai impactar sobre o crédito e como os produtores estão lidando com prazos, que inclusive já tiveram algumas alterações sobre o uso de créditos anteriores, Gustavo. É isso mesmo. O que acontece, né? É importante a gente frisar aqui que a gente está falando do crédito de ICMS, porque às vezes a gente fala crédito, a pessoa fala, nossa, crédito financeiro e tal. Quando a gente está falando de crédito ICMS, a gente está falando do crédito do imposto ICMS mesmo, né? O ICMS ele tem uma característica de não cumulatividade, que a gente chama. Então, existe, no caso do rural, ele existe a possibilidade de resgatar o imposto ICMS que ele pagou nos insumos dele. Então, só para vocês terem uma ideia aí, hoje em dia, R$ 1,06 do óleo diesel é ICMS e o produtor ele consegue resgatar isso, ele consegue recuperar isso. E o que aconteceu? Em dezembro do ano passado, saiu esse decreto, que é o 68178, alterando essas regras de resgate deste imposto. Então, na verdade, é isso que ficou aí bem temeroso para os produtores rurais. Ele veio alterando a regra disso, né? Antigamente, atualmente até, né? O produtor ele tem um sistema específico para resgatar esses créditos, esse imposto, que a gente chama de E-Crédito Rural, que é um sistema da Secretaria da Fazenda mesmo, criado pelo Estado de São Paulo, inclusive inovou quando fez isso, né? E agora, o objetivo desse decreto é descontinuar esse sistema, acabar com esse sistema e migrar todos os produtores rurais para o que a gente chama do E-Credac, que é o mesmo sistema de empresas, de multinacionais e tudo mais. Então, é essa mudança que está rolando aí com esse decreto. Tiago Prudente, nosso convidado Gustavo Venâncio, diretor comercial da Lastro Agronegócio, falando ao ouvinte do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Gustavo, muito obrigado pela participação aqui no Manhã Bandeirantes. Essa migração, o que significa essa migração para o E-Credac, né? O que dificulta para esses produtores de monocultura, principalmente produtores menores? Queria que você explicasse para a gente, né? O que muda nessa migração do sistema e o que causa essas dificuldades até para a recuperação desse crédito ICMS, e também se você sabe se há uma movimentação para um diálogo com o governo do estado, com o governador Tarcísio, com a Secretaria da Fazenda, para mostrar essas dificuldades que vão ser impostas com essa migração. Se você sabe se há esse contato e essa conversa. E quando a gente fala de monocultura, e aí eu fiquei pensando na cana-de-açúcar, que, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente tem essa cultura espalhada por todo o estado. E eu fiquei pensando na quantidade de pessoas que seriam afetadas, em pequenos produtores. E aí eu queria que você explicasse esses dois pontos. Primeiro, o que significa essa migração e por que ela causaria uma dificuldade. E segundo, se há um contato com o governo do estado, com o governador Tarcísio, para explicar as dificuldades que vão ser impostas com essa mudança. Bom dia, Tiago. Boa pergunta porque é o seguinte, primeiro, né, respondendo a primeira situação. Quando a gente está falando hoje em dia do E-Crédito Rural, ele é um sistema feito para o produtor, então ele leva em consideração o que o produtor gasta. Então, como eu dei o exemplo aqui, né, R$ 1,06 óleo diesel, o ICMS ele resgata esse R$1 total. Quando a gente está falando da migração desse sistema para o E-Credac, o E-Credac, ele existe basicamente, na maneira simplificada dele, ele não leva em consideração só os gastos do produtor, e sim também o faturamento. E, além disso, a questão do E-Credac, ela é muito ligada à escrita fiscal digital, o famoso SPED. O SPED, ele já é um negócio antigo para as empresas, né? As empresas, a grande maioria das empresas, são obrigadas a enviar o SPED mensal. Agora, quando eu coloco essa obrigação para um produtor rural, então você imagina o tamanho da burocracia que isso vai aumentar para o produtor rural. Então, na verdade, ele vai ter que ter escrituração fiscal digital mensal. Então, você imagina aí, para um produtor
conseguir recuperar esse valor, ter que fazer todos esses documentos mensalmente durante o ano todo e tudo mais, tal. Então, isso é um principal impacto. O que é? O ECREDAC, ele exige obrigações, que a gente chama de obrigações acessórias. E nessas obrigações acessórias, aumenta muito mais a burocracia, impactando principalmente os pequenos. Quando a gente está falando de cana-de-açúcar, e muito bem lembrado aí por você, a cana ela tem uma entre-safra bem conhecida, né? O início do ano para o produtor de cana, ele praticamente não tem faturamento. Ou se ele tem algum resquício da safra anterior, do ano anterior. Durante esse período, como o sistema ECREDAC leva em consideração a venda, por mais que ele tenha investido na lavoura dele, por mais que ele tenha gasto óleo diesel, adubo e tudo mais, ele vai recuperar 0 de ICMS nesse período. Então, quando a gente está falando atualmente, como leva em consideração o gasto, nesse período que ele está investindo, né, a gente está falando de cana, mas vamos supor aí que ele reformou o canavial dele, ele vai ficar um tempo aí maior ainda para conseguir atingir a produtividade auge daquela lavoura. E aí piorou, né? Na verdade, você vai ter um investimento, você vai ter um gasto, e você só vai conseguir recuperar quando você vender. Então, se a gente está falando aí de cana, vamos falar de laranja, que o cara demora 4, 5 anos para obter um faturamento daquele pomar novo, daquele pé novo de laranja, ele vai ter R$0 de ICMS. E aí, o que aconteceu? Respondendo a sua última pergunta. Quando veio esse decreto, depois veio um decreto que é número 68406, justamente fazendo isso, prorrogando o prazo disso e criando um grupo de trabalho, um grupo de estudo para discutir isso. Então, o governo ele se sensibilizou inicialmente em relação a essas demandas do setor, e aí está sendo discutido, né, entre alguns entes da sociedade civil, né, no caso a Lastro, uma empresa, ela está presente nesse grupo, e algumas entidades, né, como o FAESP, o CESP, que representam as cooperativas, os produtores, para realmente discutir, debater, né, com a Secretaria da Fazenda e a Secretaria da Agricultura, uma melhor forma para a gente dar uma saída nisso, para a gente não prejudicar o produtor rural. Bem lembrado, o Estado de São Paulo, em relação à cana, tudo que a gente fala de aumento de burocracia afeta muito, principalmente o pequeno produtor, né? Quando a gente está falando de cana, o Estado de São Paulo é o maior produtor do Brasil. Então, se você estiver falando de alguma coisa que vai inteiramente afetá-los, é importante com que a gente veja essas mudanças com carinho, né? Com devido a debate, estudo sobre o tema. Conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o Gustavo Venâncio, diretor da Lastro Agronegócio, empresa de consultoria tributária a produtores rurais. Gustavo, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia, um bom final de semana a você e a toda a sua equipe também. Obrigado, pessoal. Agradeço pela oportunidade, agradeço por dar espaço ao agro, né? Tão importante para o Brasil e Estado de São Paulo interior. E estou à disposição aí para qualquer pergunta, para qualquer dúvida, para novas conversas. Conforme a gente for avançando no grupo de estudo, a gente vai mostrando aí, colocando para vocês o andamento disso. Tá combinadíssimo, Gustavo. Um bom dia para você, bom trabalho a toda a sua equipe. E às 11h16 tem um chamado de Brasília para a gente conversar com a repórter Gabriela Veras, porque o novo DPVAT foi aprovado, lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vetou a multa pelo não pagamento. E pelo menos por enquanto a gente só vai se preocupar com isso em 2025. É isso mesmo, Gabriela? Exatamente isso. Foi sancionada pelo presidente Lula com alguns vetos a 2 itens que passaram lá no Congresso Nacional, e são eles vetos que previam aí uma multa e também uma infração para o motorista que não pagasse o seguro obrigatório dentro da data estabelecida, dentro do prazo
pré-determinado. De acordo com o governo federal, esses 2 trechos foram vetados porque o seguro já acompanha o nome, é obrigatório, e que por isso o motorista não deveria ser ainda mais ali punido, digamos assim, por não pagar ali dentro do prazo pré-estabelecido. Já é uma condição, digamos assim, inerente à condição ali do motorista usar o veículo. Vale a gente lembrar que o próximo passo, a partir de agora, é a definição do valor. Isso ainda não ficou acertado. De acordo com as negociações que aconteciam ali no Congresso Nacional, quando esse tema estava sendo votado por lá, a expectativa é que fique ali entre os 50 a 60 reais. Isso vai ser definido aí, portanto, ao longo dos próximos meses. Apesar de já ser sancionado hoje, inclusive foi publicado no Diário Oficial da União de hoje, publicado aí, portanto, pela Presidência da República, o novo DPVAT só começará a ser cobrado para os motoristas, o que é uma informação importante da gente repassar aqui, no ano que vem. Nesse ano, as pessoas vão se organizar aí com relação às finanças para aí sim, no ano que vem, esse seguro obrigatório que estava extinto há pelo menos 5 anos voltar aí a ser pago novamente. Vale a gente lembrar agora, trazendo para a questão política, que isso era um ponto defendido pelo governo federal, pelas pessoas ali do Ministério da Fazenda, exatamente porque tirava da conta do governo mais uma responsabilidade de pagamento, porque quando o seguro obrigatório do DPVAT deixou de ser ali repassado para os motoristas, isso ficou sendo financiado, digamos assim, pelo governo federal. Então agora, voltando para os motoristas, é mais um ponto ali de economia para o governo federal, que está prezando, né, desde o ano passado por essa questão de retirar ali gastos, de aumentar exatamente a receita, aumentar o valor arrecadado pelo governo federal para bater as metas fiscais estabelecidas pela equipe econômica. Então, seguro DPVAT não terá uma multa nem ali uma pontuação a mais na carteira para o motorista que não pagar no prazo estabelecido, mas para utilizar o carro, o veículo deverá ter ter esse seguro ali em dia, né? Esse seguro obrigatório em dia, ou seja, o pagamento deverá ser realizado. Expectativa, como eu disse, é que nos próximos meses haja a definição desse valor, que vai começar a ser cobrado aí, portanto, somente no ano que vem. Volto com você. Muito obrigado, Gabriela Vera. Só para a gente lembrar o histórico do DPVAT, o seguro obrigatório, em 2021 foi interrompida a cobrança e desde então o DPVAT estava usando o saldo remanescente dos últimos anos para se manter. A cobrança foi extinta por uma medida provisória editada durante o governo Bolsonaro e a Caixa informou ainda no ano passado que só tinha dinheiro para atender os pedidos até 14 de novembro de 2023. Então, se você fosse sofrer um acidente, só poderia ser até 14 de novembro de 2023. Não se planeje para sofrer acidente depois, porque não tinha dinheiro. Com os recursos no final, o governo atual afirma que surgiu a necessidade de retomar o pagamento do seguro obrigatório, sob o entendimento de que se trata de um seguro solidário para quem se acidenta e não tem seguro contratado. A sensação que me dá, Tiago Prudente, é que 2021, véspera de eleição, dá aquela imagem positiva você tirar um imposto das costas do brasileiro que não aguenta mais pagar tanto da carga tributária. E se Bolsonaro tivesse vencido a eleição, esse seguro também voltaria em algum momento. A conta não fecha. Eu já contei aqui aquela historinha, né, do porquê o DPVAT foi extinto, né? Tem a ver com Luciano Bivar e tal, não é só uma questão de tirar imposto. Mas é aquela história, né? Você elimina imposto sem saber de onde você vai arrecadar o que você tirou, dá nisso aí. Então, assim, desculpa, mas era favas contadas que isso ia acontecer. E tá acontecendo. Independente do governo que tivesse de plantão, isso ia acontecer. Porque se o dinheiro tá acabando e você tem que pagar, você vai tirar o dinheiro da onde, Heitor? Esse é o ponto central. Então, assim, e o DPVAT é importante. Por exemplo, eu tenho um membro da minha família que já foi beneficiado pelo DPVAT, sofreu um acidente de trânsito, se machucou, inclusive, dentro de um ônibus, né? E aí acabou acionando o DPVAT e conseguiu ali
receber um dinheiro. Então, que ajudou ali na recuperação e tal, no tempo que ele ficou parado. Sem dúvida nenhuma, eu acho importantíssimo. Mas é aquele oportunismo político, né? Se elimina imposto para fazer campanha política e depois, e aí? Passou a eleição, aí quem assumiu ou quem ganhou, seja aquele que abaixou ou retirou o imposto, ou seja a oposição que venceu, vai ter que fazer recomposição. E aí vem a volta do imposto. É aquela história, né? Que a gente vive eternamente no nosso país. Não há uma preocupação exatamente com qual a função. Quer pegar outro exemplo? O ICMS dos combustíveis. Você lembra dessa história, Heitor? Opa! Para baratear na marra o combustível que a gente estava pagando já R$7 num litro de gasolina. Tirou o imposto teve que voltar. Então, o DPVAT, sim, agora chama SPVAT, né? Se eu não estou enganado, né? E agora o DPVAT aconteceu a mesma coisa, a volta, e aquela história, aquele valor que você paga geralmente no licenciamento do carro, né? Muita gente já licencia o carro quando paga o IPVA, mas tá aí essa situação. E eu vou falar para você que o meu problema não é nem pagar o DPVAT, eu fico mais irritado de pagar o IPVA e ter que pagar pedágio ainda. Isso que me irrita profundamente, porque o IPVA não é nada barato, né? Pedágio dá um ódio cada vez que você passa na cabine para um trajetinho, às vezes de 20, 25 quilômetros, no máximo seja R$12. Que isso? Bom, pelo menos a estrada tá boa. Eu me sinto bitributado. Aí mais R$20, mais R$20 ali na frente, depois de uns 30 quilômetros. É uma sensação de pagar duas vezes, né, Thiago? Porque você paga um imposto para o Estado, né, que é para fazer a manutenção de estradas, e aí você tem que pagar de novo para usar a estrada. Esse é o grande questionamento, e aí eu me sinto, sinceramente, roubado pelo Estado brasileiro. É claro que a gente está falando de estradas estaduais aqui em São Paulo, em sua maioria, mas isso também acontece em estradas federais, menos que geralmente as estradas federais ou estão abandonadas ou tem pedágios mais baratos. Pegar a Dutra, Fernão Dias, que são estradas que têm pedágios mais baratos. Mas aqui em São Paulo, e aqui eu tô pegando a nossa realidade, que é basicamente estradas estaduais, e não é do governador Tarcísio, isso já vem de muito tempo, e a promessa em toda eleição, você já ouviu, né, Heitor? Vamos revisar. Alguém revisou até hoje? Só para cima, só olhando para cima para ficar mais caro, e já vem aí o reajuste do pedágio, em todo ano tem no começo do mês de junho. 11h24, Jean Espaduzano está conosco aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas. Já entrou com uma lata de energético aberta, provando que sextou mais cedo, hein, Jean? Bom dia, isso é para manter acordado, o pique, né? O pique lá em cima. O pique lá em cima na sexta-feira, né? Sextou para todo mundo. Bom dia ao Thiago, aos ouvintes, a você, Heitor. E a gente aqui na correria, né? Fechamento do jornal, sexta-feira, mas tem muita coisa acontecendo na região. E caiu mais uma traficante em Viracopos tentando embarcar com cocaína e, nesse caso, uma passageira de outro país. Pois é, uma passageira de nacionalidade mexicana, 25 anos, tentou embarcar ontem para Orly, na França, com quase 4 quilos de cocaína escondida num fundo falso da mala, 3 quilos e 900 gramas escondidos na bagagem. Aí durante aquele trabalho de inspeção de rotina da Polícia Federal ali no terminal de passageiros e de embarque, acabou flagrando essa mexicana, portanto, com essa droga. Ela foi apreendida, né? Agora ficará à disposição da Justiça, condenada aí, né, pena de 25 anos de prisão aqui no Brasil, né, Heitor? Aí podemos dizer que é um tráfico, esse internacional mesmo, né? Uma mexicana tentando sair do Brasil com drogas para França. 11h26. Nós estamos num período de pouca chuva, mas isso não significa que a luta contra a dengue tenha terminado. E amanhã, Jean Espaduzano tem mais um mutirão de prevenção e combate à dengue. Inclusive com uma novidade, hein? Para você que é moradora dos bairros que vão receber as equipes, há uma mudança de uniforme agora nas cores laranja e verde. Para que essa identificação visual fique clara assim que você perceber que tem uma equipe de fiscalização da dengue na porta da sua casa.
Exatamente. Começa essa novidade em relação ao uniforme a partir de amanhã. Amanhã é o 16º mutirão de combate à dengue em Campinas. Lembrando, nós temos 23 mortes confirmadas, mais de 85 mil casos confirmados da doença na cidade em menos de 5 meses. Né? Já passou o número de mortes, inclusive, ao ano de 2015, quando foram registradas 22 mortes. E o mutirão amanhã acontecendo ali na região do Jardim Florense. Então é Jardim Florense 1, Florense 2, Parque da Amizade, Núcleo Residencial 3 Estrelas, Residencial Cosmos e também Jardim Nova Esperança. E mais uma vez, Heitor, a gente apela para que o nosso ouvinte, né, que é morador dessas regiões, permita a entrada desses agentes dentro dos imóveis para que eles possam vistoriar, ver se tem algum ponto ali que possa ser criador do mosquito da dengue, porque o número de casos está alto, embora agora a prefeitura diga que chegamos no platô e o número vai diminuir a partir de agora, mas mesmo assim o número de mortes é alarmante, o número de casos também, então nós temos que redobrar a atenção, então fica mais uma vez esse alerta. Dúvidas, 199, telefone da Defesa Civil, para que possa esclarecer, confirmar se aquela pessoa que está ali trabalhando é funcionário ou não, está realmente trabalhando a serviço da prefeitura. Agradecendo aqui as participações dos ouvintes. Pelo horário mais apertado às sextas-feiras, a gente não consegue colocar todas as mensagens no ar, mas agradecendo ao Carlos Alberto Bueno, agradecendo ao DJ Ale, que fez uma homenagem ao grande Silvio Luiz, lembrando dos bordões. O velório acontece nesta sexta-feira, o enterro também nesta sexta-feira no cemitério Getsemane. Se não for esse o... a pronúncia é essa mesmo. A pronúncia é essa, Getsemane. Né? Getsemane, na cidade de São Paulo. Onde... perto de casa. Então dá para fazer uma despedida aí para o grande Silvio Luiz, que aos 89 anos nos deixa mais cedo. Triste a perda de uma semana tão pesada para o jornalismo esportivo. Eu tô até agora de luto, impactado pelas perdas do Washington Rodrigues, do Antero Greco e do Silvio Luiz. Tudo no mesmo dia, hein? Quem é apaixonado por rádio, jornalismo esportivo e jornalismo televisivo tá realmente coração quebrado. Perda significativa, referências, né, no jornalismo esportivo. Né? Acho que embasou todo mundo aí que gosta de esporte, como eu, como você, o Thiago, realmente são lendas aí da comunicação do jornalismo esportivo. Jean, bom final de semana para você, até segunda-feira aqui no Manhã Bandeirantes. Bom fim de semana a todos, até segunda. Thiago Prudente, sextou, bom final de semana. O amigo que tá de férias na TV agora sextou mesmo. Exatamente. E como você tá aí inspirado no espanhol, que tenha um buen fim de semana. Nos vemos el lunes. Adiós. Gastando as aulas de espanhol aqui no Manhã Bandeirantes. Com os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato. O meu foi bem portunholzão. Com os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a sua participação. Eu agradeço a todos que estiveram conosco. Segunda-feira tem mais, 10 da manhã depois do Jornal Gente. Vem aí Carlos Henrique com o Nossa Área. Um grande abraço e bom fim de semana. Manhã Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Olá você, sou César Urgnani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do RECAP, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A segunda semana da Operação Inverno, iniciada em 1º de maio, resultou em 375 abordagens a pessoas em situação de rua. Foram registrados 74 acolhimentos no albergue municipal, o SAMIM. As equipes do SOS Rua distribuíram 367 cobertores no período. O objetivo é abordar essas pessoas e, se elas aceitarem, encaminhá-las ao serviço da Rede de Proteção de Assistência Social e de Saúde do município. Caso alguma pessoa veja um morador em situação de rua necessitado de abrigo, pode acionar o serviço das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde no número 19 3253 4512.
A partir do horário noturno, das 6 horas da noite às 9 horas da noite, a equipe pode ser acionada diretamente no WhatsApp 19 99984 6496. Nenhuma morte por hipotermia foi registrada. De Campinas, Kevin Veloso. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você sabe como o Hospital São Luís Campinas consegue oferecer o mais alto padrão de cuidado? Temos uma gestão centralizada, que compartilha serviços e boas práticas em todo o Brasil. Assim, conseguimos investir ainda mais na qualidade da assistência. Tudo para que você tenha o melhor cuidado. Em Campinas, a qualidade Redditor você só encontra no Hospital São Luís. Saiba mais em www.redditor.com.br. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redditor.com.br. Estamos no Instagram.